seguinte: você já pensou em morar nos Estados Unidos? Você está acreditando nessa narrativa mentirosa da imprensa propagandista que agora, com Donald Trump, que é casado com uma imigrante, que tem filho com uma imigrante, você está acreditando mesmo nessa narrativa de que agora está mais difícil? Deixa eu colocar aqui no ar o nosso parceiro, Alexandre Zimmerberg. Zimmerberg, boa Fala, tarde Oscar, para boa você. tarde. Tudo bom? Boa tarde para você. A nossa missão aqui, a gente vai fazer uma live especial só sobre isso, Zimmerberg. Mas, assim, a gente precisa sempre combater a narrativa da imprensa propagandista, que está dizendo que com o Trump... Você vê como é importante a informação, né? Que quem é bem informado sabe que com o Trump está ainda melhor, vai ser ainda melhor ir para os Estados Unidos. Mas a grande massa, muitas pessoas perguntam para mim, com certeza perguntam para você: olha, com o Trump vai ser mais difícil, o Trump é contra a imigração, porque a imprensa não explica. Imigração ilegal, imigração criminosa, imigração de pessoas que são foragidas em seus países. Elas não fazem essa diferenciação, né? Então, Não, Wimmerberg, explica para a gente. Não é tão difícil assim como as pessoas imaginam imigrar legalmente para os Estados Unidos. E como é que você pode dar esse suporte para quem está pensando em viver o sonho americano? Wimmerberg, prazer ter você mais uma vez aqui com a gente. falar com você, tá aqui no canal aqui, a gente sempre que pode aparece aqui e sem dúvida nenhuma pretendo estar mais vezes com vocês. E o que acontece, essa questão da imigração é uma história muito mal contada, né? Até porque o próprio Estados Unidos é um país que, em parte, ele é dos imigrantes também. E uma pesquisa recente feita há pouco tempo, não sei se você já tem conhecimento desse dado, a gente sabe que existe um índice na Bolsa de Valores que é o SP500, das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, né, que são aí 500 das maiores empresas do mundo, estão listadas ali na Bolsa. E esse índice é um índice para grandes investidores, né, um índice que ele está sempre crescendo, né, ele sempre cresce mais do que o próprio mercado. Eles avaliaram essas 500 empresas e o que eles descobriram quando eles foram pesquisar quem eram os fundadores dessas empresas, que 46% dessas 500 empresas, ou seja, 230 e poucas empresas, foram fundadas por imigrantes ou por filhos de imigrantes, né? Dentre elas a Apple, né, do Steve Jobs, o Costco, a própria Levi's também. Então, você vê, existem diversas empresas, quase metade das maiores empresas dos Estados Unidos foram fundadas por imigrantes. Hoje em dia, nos Estados Unidos, 25% de todas as empresas americanas são de imigrantes. Então, você imagina, e 18% da mão de obra é de imigrante. Sobretudo, existe também, né, uma economia que, de certa forma, ela também é baseada um pouco nos imigrantes, porque a mão de obra mais barata é do imigrante recém-chegado, que ainda não fala inglês, né, que ainda não tem as conexões, ainda não entendeu muito bem como é que é o mercado de trabalho e tal. Então, ele, obviamente, quando você chega, é normal que a pessoa entre por baixo, né? Então, a mão de obra mais barata que tem nos Estados Unidos é a mão de obra de imigrante. Se você pegar, botar todos os imigrantes num avião, o que seria impossível fazer isso pelo número, né, de imigrantes, se você botar todos eles no avião e tirar eles dos Estados Unidos, você no dia seguinte, você teria uma inflação gigantesca, porque você teria que contratar uma mão de obra mais cara para fazer uma série de serviços que são essenciais para a economia americana, como obra, como limpeza, como transporte. Então, existe uma série de serviços que são prestados também por imigrantes. Se você tirar o imigrante do business, você vai ter imediatamente uma inflação. Então, não é isso que a mídia fala. O que acontece é porque, como no governo Biden eles deixaram as fronteiras muito abertas,
entraram criminosos, entraram bandidos, muita gente ruim entrou nos Estados Unidos. E agora está sendo feito um movimento, inclusive no próprio governo Biden, nos últimos meses, muitas pessoas foram deportadas. Isso já está acontecendo agora, né? Então, não, antes do governo Trump, já está acontecendo agora. Agora, essa história que o Trump não gosta de imigrante, a maior prova é que ele é casado com uma imigrante, né? O próprio Elon Musk também é um imigrante. Elon Musk não nasceu nos Estados Unidos. Elon Musk nasceu na África do Sul e veio para os Estados Unidos com visto de estudante. Hoje ele disputa aí o cargo de homem mais rico do mundo, que disputa com o Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon. Então, um mês é ele, outro mês é o Jeff Bezos. Às vezes você tem o Carlos Slim também nessa briga, que é um mexicano. Mas você vê que ele, que é um imigrante, é dono de grandes empresas nos Estados Unidos, como a Tesla, como a SpaceX, é dono do maior contrato com o governo americano, é um imigrante. E você tem outros diversos imigrantes, por exemplo, o prefeito de Miami é filho de imigrante. O Mark Rubio, que vai ser o secretário, que inclusive é um cara que não gosta do nosso querido ilustre ministro Alexandre de Moraes. O Mark Rubio, que vai ser o secretário da diplomacia dos Estados Unidos. O Mark Rubio é filho de cubanos, então ele entende muito bem todo esse movimento do Foro de São Paulo, da América Latina. E ele vai exercer um cargo como se fosse cargo de ministro. Ele é filho de imigrantes cubanos, então ele vai ser o rosto dos Estados Unidos no mundo, né? E é um cubano, mundo, né? E ele é senador pelo estado da Flórida, e ele é quem pediu, né, a cassação do passaporte dos 11 ministros do Supremo Tribunal Federal, tá? Não é só do Alexandre de Moraes, não. Até do André Mendonça e do Cássio Nunes. Ele pediu dos 11, tá? Então, e ele foi o que pediu, e, obviamente, ele é o cara que vai decidir isso. Então, o cara que pediu é o cara que, a partir do ano que vem, vai decidir isso. Então, a gente já sabe o que provavelmente vai acontecer no ano que vem em relação a todos os ministros da Suprema Corte do Brasil. Eles não vão poder mais vir passear na Disney, né? Então, eles não vão poder mais. Se tiverem patrimônio aqui, é possível que seja bloqueado. Mas existe um movimento muito grande de pessoas querendo sair do Brasil. Por quê? O que acontece? A gente sabe o que aconteceu, existem matérias que contam isso muito bem. Por exemplo, o êxodo da Venezuela hoje, ele é comparado ao que aconteceu na guerra da Síria, né? Tem aproximadamente quase 8 milhões de venezuelanos já saíram num país que tem pouco mais de 20 milhões, ou seja, a gente está falando aí de entre um quarto e um terço da população da Venezuela já saiu do país, do regime ditatorial do Maduro. E isso tem acontecido na Nicarágua. Você vê muitos nicaragüenses aqui na Flórida, muitos. Você vê muitos cubanos, você vê. Outro dia eu estava conversando com um garçom aqui do Olive Garden, que é uma rede de restaurante muito conhecida. Ele é cubano. E ele falou que o salário base em Cuba era $17 por mês. E que aqui ele estava ganhando $20 por hora mais a gorjeta, né? Então, ele mandava dinheiro para ajudar a família dele, os irmãos dele que ficaram em Cuba e tudo mais. Você vê, em uma hora ele ganhava mais do que o mês inteiro em Cuba, né? Obviamente o cara sente saudade de casa, mas o cara acaba imigrando para um outro país. E esse é os Estados Unidos, né? Um país que é próspero, um país que você tem segurança, que você tem justiça e que, sem dúvida nenhuma, a tendência ainda é de melhora, né? Que os Estados Unidos enfrentou uma inflação aí nos últimos anos do governo Biden, mas mesmo assim foi um país que se manteve bem comparado aos outros países, né? Se manteve sendo a maior economia do mundo, tendo o maior exército do mundo, e a gente espera aí que nos próximos anos tenha-se muita prosperidade. Quem tiver interesse de morar nos Estados Unidos, existe diversos caminhos, depende, obviamente, das intenções que você tem, da qualificação que você possui. E existem aí mais de 180 tipos de visto. Então a pessoa tem que se adequar. Tem gente que quer vir estudar, tem gente que quer vir como turista, tem gente que quer vir trabalhar, tem gente que quer vir comprar imóvel para alugar, enfim, tem N maneiras. Agora, obviamente, se o Brasil não tiver um efeito reverso do sistema ditatorial,
A situação no Brasil, ela está piorando rápido e ela vai piorar muito mais, né? Agora tem essa aí do imposto do cachorro, né? Ou seja, até o Haddad quer cobrar o imposto até para quem tem cachorro. Olha que loucura, né? E o Senado aprovou ontem um cadastro de todos os animais. Ou seja, é claro que não existe você cadastrar, ninguém cadastra para nada, né? Cadastra para cobrar imposto, né? Então, isso já era assim na Roma antiga, né? Que eles tinham aquela ideia do censo, era para cobrar imposto. Eles precisavam contar os habitantes que tinham para cobrar imposto. Isso já era na Roma antiga. Então, hoje em dia, isso é utilizado pela velha política, pela esquerda no mundo todo. E o Senado, nosso maravilhoso Senado incrível que tem no Brasil, eles ontem conseguiram, né, aprovar um cadastro nacional para todos os pets. E provavelmente você pode ter certeza que agora vai vir aí um imposto para o cachorro. Fico com pena daquelas senhorinhas que têm 7, 8, né, animais em casa. Como é que elas vão pagar isso? É uma coisa extremamente complicada, mas é isso. Inclusive, você conhece muito melhor a Europa que eu. Isso já existe na Alemanha já, os caras. Então, E na Suíça isso é uma também. coisa que Você sabe, olha só, tem na Suíça também. na Suíça tem isso, cara. Tem alguns impostos aqui. Você sabe o imposto que a gente paga aqui? É o imposto da televisão. Se você tiver uma televisão em casa, você já paga um imposto. E lá na Suíça tinha um imposto do cachorro também. Mas eu vou confessar aqui uma sonegação fiscal que eu fazia. Eu registrei meu cachorro aqui na Itália. Então, lá na Suíça eu não pagava imposto. Eu falava, não, ele é italiano. Mas Mas assim, o cachorro morava na Suíça. morava na Suíça, mas para fins fiscais ele era italiano, porque a gente tem residência aqui, né? Então eu registrei ele na casa da minha mãe e falei, não, agora ele está só aqui, só tá visitando a Suíça. Mas tem imposto para cachorro, imposto para televisão. Se você tiver uma televisão em casa, você paga imposto. Quer dizer, é Que um loucura, né? absurdo. A que ponto chegou o tamanho do Estado, né? Então, assim, é, é cada vez o Estado mais forte e o povo mais fraco. Mas, E isso a gente vê muito no Brasil, né? Ô Zimmer, Oi, fala. você sabe uma coisa que eu vi você falando outro dia, que é bem assim, eu estudei em escola americana, tá? Então, assim, eu aprendi mais no meu início de vida escolar a história americana, Founder Father, Benjamin Franklin, toda aquela Abraham história, Lincoln. Abraham Lincoln. Eu aprendi no começo mais. Cara, eu conhecia as regras do beisebol, do futebol americano. Eu comecei a gostar muito mais disso depois que eu fui gostar de futebol, de jiu-jitsu e tal. Mas, assim, você falou outro dia uma coisa que quem conhece os Estados Unidos, Zimmerberg, é assim, os Estados Unidos é mais do que o país, é uma ideia. Eu queria que você desenvolvesse isso. Os Estados Unidos é uma ideia, e é uma ideia de liberdade, de prosperidade, né, Zimmerberg? Deixa eu até botar o meu do MAGA, né? Do Make America Great Again, né? Do movimento que elegeu o Donald Trump. Tá o Trump aqui atrás. Os Estados Unidos é uma ideia. A gente fica até tentando entender como é que os caras conseguiram construir um país tão incrível. Porque a gente viaja e visita, né? Eu já fui muitas vezes para Argentina, já viajei muito no Brasil, já tive na Índia, tive nos países da Europa também, inclusive muitos são muito lindos, né? Em que pese eles vêm decaindo, como a França, né? Uma coisa era a França há 40 anos atrás, outra coisa é a França hoje, mas é um país também belíssimo. O problema é a decadência. Agora, os Estados Unidos ele é um país tão resistente, ele não é decadente. Cada vez que você visita os Estados Unidos, você vê uma pujança maior, é uma coisa um pouco que um país abençoado, né? Eles têm uma frase que eles falam aqui, o One Nation Under God, né?
uma nação abaixo de Deus, e também no dólar tem lá In God we trust, né? Em Deus nós confiamos. Isso aí está em todas as notas de dólares, né? Então, é, essa ideia que foi criada a América, e isso é muito interessante se a gente conhecer a história deles aí, ó, dos fundadores, dos pais fundadores da América, dos Founding Fathers, eram caras que liam os clássicos, né? Então, eles criaram esse modelo, essa separação judiciário, legislativo, executivo e uma Constituição que limitasse os poderes do Estado, totalmente diferente da Constituição brasileira, que limita os poderes da população em face às instituições. A Constituição americana, ela é o inverso da Constituição brasileira. É claro que hoje, quando a gente vê as atrocidades do Alexandre de Moraes e companhia, o que a gente imagina, né? A gente fala, poxa, se tivesse cumprindo mesmo essa Constituição ruim de 88, seria ainda melhor do que o que eles estão fazendo, seria menos pior. Mas a Constituição brasileira é uma Constituição que ela garante muito mais as instituições, né, e uma ideia progressista do que a população, do que a liberdade. Aqui nos Estados Unidos, realmente é uma ideia de força, de país forte, de famílias fortes. Tanto que eles defendem o quê? A liberdade de expressão, a legítima defesa, né? A liberdade, o limite do Estado em face das pessoas. Então, essa Constituição, que ela atravessa os séculos e séculos, ela se perpetua. Você vê que aqui nos Estados Unidos, o Trump, no seu discurso, ele falava que a eleição foi fraudada do Biden, que ele falava que ele tinha ganho, que ele não tinha perdido a eleição, e nem por isso prenderam ele. Teve até um ativismo judicial contra ele, lá com aquele processo de Nova York e tudo mais, mas em nenhum momento ele deixou de falar o que aconteceu, né? Que foi uma fraude. No Brasil, houve a fraude também, mas ninguém pode falar, porque se você tiver. Eu falo porque eu tô fora, mas se você estiver no Brasil, você falar isso, você vai preso. Então, essa ideia, né, essa ideia do que é os Estados Unidos é muito diferente, mas é muito diferente mesmo. Você vivendo aqui, você vê que o cidadão americano, que ele tem uma empresa que, na verdade, a empresa é uma picape, ele bota as ferramentas dele na picape, é dono de uma picape. No Brasil, esse cara seria, às vezes, um pé rapado, tá? Às vezes o cara é marceneiro no Brasil, tem uma caminhonetezinha. Esse cara no Brasil vive mal, tá cheio de dívida, não consegue pagar as contas. Aqui esse cara mora numa casa de 4 quartos, tem 3, 4 carros, tem um barco, a casa do cara é maravilhosa, o cara vive nas férias, os filhos dele se vestem bem, ele tem dentista, tem dinheiro para ir no médico, a geladeira dele tá cheia de carne, frango, peixe. Assim, esse é os Estados Unidos. Esse cara tem uma arma em casa, a casa dele não tem muro, ninguém invadiu a casa dele, mas se invadir a casa dele vai dar um tiro de fuzil no cara e ele vai ser condecorado e o bandido vai ser morto, vai ser enterrado. Entendeu? Então, essa é a diferença dos Estados Unidos. É uma ideia, porque. E o americano, ele faz de tudo para ajudar os outros. O americano, ele não é invejoso, entendeu? O americano, ele tem várias culturas, assim, dentro do país que potencializam. Existe aí o negócio do tip, que é a gorjeta nos Estados Unidos. Cara, não existe um serviço que você não preste para um americano que o cara não te pague a mais. Ele não só te paga a mais, como ele agradece, ele não enche teu saco. No Brasil, não. O cara paga, mas aí paga menos, aí te enrola, aí depois enche o teu saco, mete na justiça. Então, é toda uma confusão social, que obviamente isso não é a cultura original do Brasil de verdade, né? Esse é o Brasil que foi se deteriorando através do progressismo, das ideologias. O Brasil também é um país com uma história bonita, mas a diferença é que os Estados Unidos ele não perdeu essa identidade, ele mantém essa identidade forte e mantém a nação forte. Por isso que teve aí um governo ruim do Biden, mas a nação se manteve forte e conseguiu agora entrar um outro governo. E mesmo com todos os problemas do governo Biden, o desemprego nos Estados Unidos estava baixo, a inflação estava alta, mas o desemprego estava baixo, a economia não estava ruim, muita gente montando negócio e prosperando, mesmo diante disso. Então, assim, a segurança também em estados como a Flórida, desde que eu vim morar aqui, eu não soube de. Não é que aconteceu comigo, eu não soube de um assalto desde que eu cheguei aqui. Eu não soube, ninguém falou, foi assaltado, não soube de nenhum.
Hoje até teve uma tentativa aí, troca de tiro, de assaltarem o Silas Malafaia, né, no Rio de Janeiro. Então, assim, é isso, Oscar. Eu já vou finalizando aqui, porque eu vou ter um compromisso aqui em 20 minutos. Mas eu queria. Vamos ver se a gente marca para falar mais vezes. A gente pode falar sobre os Estados Unidos, sobre questões imigratórias, mas os Estados Unidos é muito mais do que você se mudar para eu vou me mudar para os Estados Unidos porque eu vou ganhar mais, eu vou ganhar em dólar. Não, esse é o pensamento mais raso que a pessoa pode ter em relação aos Estados Unidos. O bacana da pessoa migrar para os Estados Unidos, ou de você viajar como turista, ou falar assim, ó, vou passar um ano da minha vida, 2 anos estudando e vou voltar para o Brasil, vou aprender um pouco da cultura americana e volto para tentar implementar alguma coisa aqui no Brasil. Isso já é muito bom, você já vai ter um grande aprendizado. Eu já tinha vindo nos Estados Unidos muitas vezes, né? Eu já tinha vindo 10 vezes como turista. Mas dessa vez agora que eu tô 1 ano e 2 meses aqui, eu aprendi muito. Eu tenho certeza que se eu tiver que voltar para o Brasil no mês que vem, eu vou levar muitas coisas que eu aprendi aqui, que se eu estivesse no Brasil eu não teria aprendido e iriam ajudar muito na minha vida no Brasil. Então, assim, eu acho que todo mundo deveria considerar o momento difícil do Brasil e, se você tiver condições, faça um movimento para você poder experimentar um pouco do que é a América de verdade, do que é os Estados Unidos. Maravilha, gente. Olha só, isso aqui foi só uma avant-première, como a gente fala lá na França, né? Foi só um aperitivo da live que eu vou fazer. A gente vai fazer uma live muito mais detalhada, mas você já tem aí o número, o WhatsApp do Alexandre Zimmerberg. Quer migrar para os Estados Unidos de forma legal? Entre em contato com o Alexandre Zimmerberg. Não caia nessa narrativa de que agora está tudo mais difícil. Não! Agora vai ficar ainda melhor. Tá? Então pega aí o telefone do Alexandre Zimmerberg. A gente vai fazer uma live só sobre os Estados Unidos, só como imigrar. A gente vai falar de custos, porque todo mundo pergunta, Zimmerberg, quais são os custos, quanto precisa gastar, quais são os custos mensais de uma família, de um casal, de uma família que tem 2 filhos. A gente vai falar sobre tudo isso na live especial sobre imigração dos Estados Unidos no canal do Alexandre Zimmerberg e também vamos retransmitir aqui no Guerra da Informação. Quer migrar para os Estados Unidos? Pega o telefone do Alexandre Zimmerberg, o primeiro contato, Zimmerberg, você não cobra nada, a primeira para a pessoa só se consultar, você não vai cobrar nada, né? Não cobro nada. Só se consultar é gratuito. Mas vamos falar mais, vamos combinar, bom falar contigo, um abraço aí para toda a audiência, pessoal. Não se esqueçam de se inscrever aí no canal do Guerra da Informação.